E eu quero manter a sequência, gostaria de manter a sequência que temos feito em 2 Coríntios. Por favor, abra sua Bíblia em 2 Coríntios 2, de 1 a 13. Quem está chegando hoje não vai ficar perdido, mesmo que seja uma sequência de mensagens. E eu devo dizer da qual nós não vemos o fim ainda, temos um bom caminho para percorrer. Temos o fim da mensagem hoje, mas dessa sequência de mensagens temos um bom tanto a percorrer. 2 Coríntios 2, de 1 a 13. Aí você pergunta, pastor, mas não pude ler até o final? Não, o final vai ficar para a noite. 14 a 17, deixamos para reflexão nossa à noite, algo muito especial também da palavra de Deus. 2 Coríntios 2, de 1 a 13. Antes da leitura dessa manhã, uma pesquisa para nós aqui, umas perguntas para nossa reflexão. Quando alguém erra na igreja, o que deve ser feito? Perguntas ninguém precisa se manifestar, mas é análise agora. Quando alguém erra, comete algum erro na igreja, o que deve ser feito? Uma segunda questão, sobre que tipo de erro pode haver correção? Existem alguns erros que não precisam ser corrigidos? Uma outra pergunta, qual a finalidade da correção? Uma outra pergunta ainda, eu acho essa muito importante. Qual é a motivação daquele que corrige, daquele que quer ser útil? Qual é a motivação real? A correção pode não dar certo? Sabe, acho que são perguntas interessantes. A correção pode não dar certo. O texto de hoje não fala só sobre isso, mas há uma ênfase especial sobre esse conceito, sobre disciplina na igreja ou algo do tipo. Então, aqueles que se puderem, coloquem-se de pé, por favor. 2 Coríntios 2, de 1 a 13. Você com a sua Bíblia e eu na minha, fazendo a leitura. 2 Coríntios 2, de 1 a 13. Assim decidi que não mais iria visitá-los com tristeza, porque se vos entristeço, quem então me alegra, a não ser quem tem sido entristecido por mim? Isso escrevi para que ao chegar não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me. Quanto a todos vós, eu estava convencido de que a minha alegria é a de todos vós, porque vos escrevi em meio a muita tribulação e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que soubesseis do amor intenso que tenho por vós. Se alguém tem causado tristeza, não tem entristecido somente a mim, mas em parte para não ser severo demais a todos vós. Basta tal pessoa a repreensão dada pela maioria. Assim, pelo contrário, deveis perdoar-lhe e consolá-lo, para que não seja consumido por tristeza excessiva. Portanto, insisto convosco que confirmeis o vosso amor para com ele. Foi por isso que também vos escrevi, saber se por meio dessa prova sois obedientes em tudo. Se perdoardes alguma coisa a alguém, também eu lhe perdoo. Se é que tenho perdoado alguma coisa, foi por vossa causa que o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não leve vantagem sobre nós, porque não ignoramos as suas artimanhas. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, ainda que uma porta me tivesse sido aberta pelo Senhor, não tive descanso no meu espírito, pois não encontrei ali meu irmão Tito. Assim, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, clamamos a Ti para que esta Tua palavra, única, preciosa, verdadeira, singular, fale o nosso coração. A despeito da voz humana, que é falha, limitada, clamamos pela voz do Senhor, que é única, que é real, inconfundível, falando a cada um de nós, através da ação do Espírito. Cuida de mim e da Tua igreja, para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Cristo. Amém. Podem se assentar. Igreja, dentro do texto que nós lemos aqui nesta manhã, olha para o versículo 1. Decidi que não mais iria visitá-los com tristeza. Essa frase de não ir mais visitá-los com tristeza indica que que Paulo já havia feito uma viagem difícil. Essa frase, voltando aqui ao texto, a nossa atenção para nós não nos desconcentrarmos.
Indica que Paulo tinha feito uma viagem difícil lá para Corinto, depois da fundação da igreja. Igreja, é nesse versículo que Paulo diz por que ele preferiu escrever uma carta. E provavelmente, dizem estudiosos, que é uma carta perdida, já falei isso com os irmãos, né? É uma carta perdida entre 1 e 2 Coríntios. Então, provavelmente essa carta que Paulo escreveu, uma carta mais severa, uma carta mais dura, ele preferiu escrever do que ter ido visitar pessoalmente. E parece que uma carta que poderia ser lida, relida e lida novamente, poderia trazer mais reflexão. Sabe que eu fico pensando sobre essa questão de escrever uma carta e não ir visitar pessoalmente? Mesmo que a igreja de Corinto tivesse dado vários motivos para Paulo ficar triste, não há certeza para identificar essa tristeza específica. A gente não temos aqui um dado muito próximo, qual o motivo dessa tristeza específica. Mas alguns sugerem, igreja, que dentro da própria igreja de Corinto, alguém começou a contestar ele, começou a questionar ele, começou a duvidar do apóstolo Paulo. E esse alguém também começou a questionar os colaboradores dele. Então Paulo tinha gente dentro da igreja, irmãos se levantando contra irmãos, questionando a autoridade de Paulo, quem era ele, aqueles irmãos. Então por isso Paulo decidiu, eu não vou mais, eu não vou. E eu lendo 2 Coríntios parece que isso é bem nítido. Paulo está triste, porque algumas pessoas de dentro da própria igreja estão questionando outros que são irmãos em Cristo, e a ele propriamente isso dá uma dor muito grande no coração dele. Eu tenho uma reflexão a pensar sobre isso nessa manhã. Aqui Paulo fala de tristeza. No verso 3 também aparece tristeza. No verso 4 fala que ele escreveu em meio a muita tribulação, angústia de coração, em meio a muitas lágrimas. Será que nós conseguimos entender esse sentimento? São palavras fortes, né? Tristeza, tribulação, angústia, lágrimas. Ele escreve uma carta olhando para a igreja em Corinto com essa forma. E eu fico olhando aqui, igreja, por que Paulo prefere escrever uma carta e ele prefere não ir pessoalmente? Porque ele se conhece. Ele se conhece. Ele reconhece aqui que se ele for para Corinto, ele vai causar mais tristeza com a sua influência e situação que estava passando do que alegria. Lembra que ele queria ir para a igreja para transmitir alegria? Ele pensa consigo, se eu for no estado que eu estou, eu não vou contribuir para a igreja. Eu não vou conseguir atingir o objetivo que eu gostaria. Então, na opinião de Paulo, uma visita naquelas circunstâncias poderia aumentar o problema. Parece que uma carta seria o melhor caminho. Veja no verso 2. Há uma expressão. Porque se vos entristeço, quem então me alegra? Essa pergunta que Paulo faz me traz um bom pensamento. Igreja, Paulo declara sobre a necessidade da igreja viver com alegria, de ele viver com alegria. Por mais que haja tribulação, haja angústia, lágrimas, isso deve ser por um momento, por um tempo. Aliás, eu tenho pensado muito naquele versículo, o choro pode durar uma noite, mas parece que a palavra alegria, biblicamente, dá a ideia de que fique por um tempo triste. Até pode, mas não viver em função da tristeza. A alegria vem pela manhã. Igreja, eu diria, olhando para esse começo desse capítulo 2, há uma necessidade, vem de fábrica isso, viu? Deus colocou isso em nós. Há uma necessidade programada dentro de cada um de nós, nos aproximar de pessoas que possam nos alegrar. Já notou isso? Você quer ficar perto de alguém que te edifica, que acrescenta? E ao contrário disso, há uma reação. As pessoas não querem se aproximar de pessoas amarguradas, ou que veem defeito em tudo, reclamam de tudo. Vários livros de relacionamento trabalham esse conceito. Você não quer ficar perto de quem está sempre murmurando, de que nada está bom.
E nós não sabemos aqui nessas palavras como Paulo está lidando com essa questão, mas me parece que ele pensa, eu já não estou bem. E eu vou lá na igreja, eles não estão bem. Olha, a coisa não vai funcionar. Não vai. Eu não vou conseguir contribuir para a alegria nesse momento. Então eu vou escrever uma carta. E assim ele fez. Veja o verso 3, que nós já lemos. Isso escrevi para que ao chegar não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me. Quanto a todos vós, eu estava convencido de que a minha alegria é a de todos vós. Igreja, como eu já disse, a última carta de Paulo mencionada aqui não é o livro de 1 Coríntios, mas uma carta escrita entre essas duas, perdida, logo após a sua visita não planejada, mas que foi dolorosa. Essa expressão, a minha alegria é a de todos vós, eu procurei no original grego, achei tão interessante o significado, é a palavra compartilhar. Aparece essa palavra de forte ênfase aqui, compartilhar. Compartilhar é se tornar participante, se envolver. É como se tal situação tivesse acontecido comigo. Isso é compartilhar. Então, uma outra lição que nós temos aqui, sobre esse desejo que Paulo ficassem alegres, que eles ficassem alegres, ele queria se alegrar com a alegria deles. Paulo começa a costurar algo na mente dos irmãos dessa igreja. Se há uma tristeza, se passamos por tribulações, se tratamos com irmãos que se comportam de forma errada perante a palavra, isso traz tristeza, a igreja deve caminhar para o que final seja alegria. Igreja, isso tem todo um significado quando algum irmão erra na igreja. Isso tem todo um significado quando algum irmão próximo seu erra. Você olha para ele, às vezes acontece isso. Agora ele vai pagar, agora ele vai ver. A nossa motivação não é bíblica. Aliás, ela é pior do que isso, muito. O que Paulo está começando a ensinar para a igreja em Corinto, que quando alguém erra, se há tribulação, se há angústia, o final da história deve ser de alegria. E há um caminho a se percorrer para que isso aconteça. E lamentavelmente, eu sei porque algumas coisas os irmãos me contam de mais idade. Pastor, antigamente tinha que expor em público, tinha que humilhar a pessoa. Será que esse tem sido o método mais bíblico, correto? A igreja promulgar o direito, exercer a justiça. Se Cristo perdoou, parece que a igreja às vezes ainda quer punir. Cristo já tratou isso, mas não, tem que sofrer, tem que haver uma punição. O que Paulo está dizendo, olha, o final, se há tribulação, se há angústia, se há tristeza, a igreja caminha de uma forma que o final seja de alegria. E alegria vem de corações que tratam problemas com... Quem consegue descobrir? O verso 4 indica isso. Porque escrevi em muita tribulação, angústia. Olha o final. Mas para que soubesses do quê? Do amor intenso. Amor intenso que tenho por vós. As nossas correções são por amor intenso. Isso deve mexer comigo, com você. Deve mexer. Prezados, aparece um problema na igreja. Como vamos tratar? Parece que Paulo ensina que pode haver muito progresso se a motivação for o amor. For o amor. E através desse verso 4, entendemos que Paulo não gostava de repreender seus amigos crentes, mas se importava bastante com eles, a ponto de confrontá-los com seus erros. Isso é algo norteador e importante. Deixa aberto aqui em 2 Coríntios 2. Alguém abre, por favor, Provérbios 27, 6. Provérbios. Qualquer pessoa lê. Qualquer pessoa. Provérbios 27, verso 6. O que diz a palavra? Você que encontrou, leia em voz alta, por favor. É um versículo que você pode grifar, bem importante. Provérbios 27, 6. Obrigado, pastor Cid. Uma outra tradução que eu tenho. As feridas provocadas por um amigo são o quê? Boas. Mas os beijos de um inimigo são traiçoeiros.
Pessoas que se aproximam com atitude genuína, verdadeira, cristã, de ajudar. Às vezes são feridas que doem, mas são boas. São boas. E aqui, volta para 2 Coríntios 2. Esses versos de 5 a 11, que nós entramos agora, eles nos ensinam como tratar alguém que pecou. Como tratar. Igreja, vamos pensar aí em nós nessa manhã, mas cada um pensando em si. Às vezes, nossos amigos, pessoas próximas de nós, fazem escolhas que nós sabemos que são erradas. E talvez você tenha feito isso já. Escolhas que são erradas. Se nós ignoramos o comportamento errado e deixamos acontecer o que está acontecendo, a Bíblia é clara, nós não estaremos demonstrando amor por eles. Isso é um tanto forte. Eu e você demonstramos amor ao compartilhar o quê? Honestamente preocupações, a fim de ajudar esses amigos, a fim de que eles alcancem o seu melhor para Deus, que se restaurem. E pode acreditar numa coisa, eu queria só trazer uma ênfase sobre isso. Não é prova de amor você publicar na internet, tentando acertar os outros com indiretas. Não é prova de amor. Não é prova de amor você ligar para outras pessoas e falar dos problemas. Não é prova de amor. Não é prova de amor fazer rodinhas para falar do irmão que errou. Não é prova de amor. Não é prova de amor expor aquele que cometeu falhas. Não é dessa forma. O que Paulo está começando a trabalhar com a igreja em Corinto, que o amor em prática é tratar o problema que vise o quê? A volta da pessoa, a reintegração, o retorno, a recuperação. É pensar o seguinte, olha, é ele, mas poderia ter sido eu. E como isso seria tratado se fosse comigo? Aí você pode pensar, pastor, eu não faria uma coisa dessa. Ah, faria. Talvez outras, piores. Eu gosto muito da expressão, eu não me lembro agora se é do Paul Tripp, de um livro que eu li. Eu prefiro não citar referência, posso errar. Sabe o que ele diz? Eu não sei se você alguma vez já disse a seguinte frase: como eu poderia ter feito uma coisa dessa? Sabe algum erro que você cometeu, algum deslize? Algum arroz, um feijão que você queimou, alguma coisa que você quebrou, alguma coisa que você fez e você fala assim, como que eu poderia ter feito uma coisa dessa? Alguém já falou ou pensou assim alguma vez? Só que só eu? Várias pessoas, né? Sabe o que esse autor fala? Você poderia sim ter feito isso e ter feito coisas piores. Piores. Quando nós dizemos isso, nós estamos assim tentando nos justificar da seguinte forma: olha, eu sou tão bom, eu sou assim quase perfeito, então eu não aceito esse erro porque eu não podia ter errado. Esse autor fala assim: você poderia e pode fazer coisas horríveis, inimagináveis. Há um livro que trabalha muito isso, o pecado, o mal que habita em mim. As proporções que ele pode causar num coração que não é controlado por Cristo. Amor em prática é tratar o problema que vise o retorno da pessoa, a reintegração, a recuperação. E Paulo explicou que estava na hora de perdoar. Aqui dizem historiadores, um homem foi punido pela igreja. É o contexto, a partir do verso, veja o verso 6, ele não coloca o nome, né? Basta a tal pessoa a repreensão dada pela maioria. Aqui ele começa a trabalhar o assunto. Paulo explicou que estava na hora de perdoar aquele homem que havia sido punido pela igreja e, como consequência, se arrependido. Ele precisa de perdão, ele precisa de aceitação, de consolo. Agora, irmãos, os irmãos notaram que no verso 10 aparece a palavra Satanás? Na verdade, lá no final do verso 10. Para que Satanás não leve vantagem. Outra palavra que aparece para Satanás na Bíblia é de acusador. Acusador. Igreja, Satanás levaria certa vantagem se os crentes separassem esse homem que pecou, que errou, da congregação de forma definitiva, ao invés de perdoar e restabelecer. Satanás, eu sei que essa frase pode ser um tanto difícil para nós, mas Satanás se alegra com pessoas que são desligadas da igreja.
se a igreja percebesse melhor isso, nós faríamos muito mais para que pessoas fossem recuperadas. Eu sei o que é duro que está sendo dito aqui, mas na história da igreja, muitas vezes, as atitudes de igrejas em lidar com seus membros que caíram, ficaram mais parecidas com as acusações dos quais Satanás tanto gosta do que com o perdão e a restauração oferecidos por Cristo. É algo para nossa reflexão. A disciplina bíblica acontece, aplicada pela igreja, deve ter o objetivo de buscar restauração. Olhar para aquela pessoa dizendo, eu quero você de volta. Por que você está fazendo o que está fazendo? O que está acontecendo? A finalidade é trazer a pessoa de volta à comunhão. Então, igreja, nessa manhã, para nossa reflexão nesse assunto tão delicado, alguns erros devem ser evitados, alguns erros. E o primeiro deles, que eu gostaria de mencionar, é o seguinte: é agir com muita bondade e não corrigir os erros. Esse é um perigo. Agir com muita bondade, e parece que essa é uma tendência nossa. Uma vez eu vi uma frase que me preocupou. Pastor, deixa como que está para ver como que fica. Isso é um caso sério. E talvez algumas igrejas estão convivendo com isso há anos. Deixa como que está para ver como que fica. Então, o primeiro erro a ser evitado é que talvez, em algumas situações, podemos agir com excesso de bondade e não corrigir os erros. Eu até gostaria de ter isso no telão, mas não é possível, deixa para uma outra ocasião. Segundo erro a ser evitado, e que nós podemos enxergar em 2 Coríntios. Agir de um modo muito severo e não perdoar o pecador. Sempre você trazer à mente, mas ele fez aquilo. Mas ele fez, olha o que ele fez lá no passado. Será que nós, às vezes, não estamos excluindo da nossa comunhão, até mental, essas pessoas? Agindo de uma forma muito severa, a ponto de não perdoar. Cristo já perdoou, mas eu ainda não. Esse orgulho pode fazer parte de nós. Pode fazer. Um terceiro erro a ser evitado. Aqueles que estão aplicando a disciplina não podem se tornar orgulhosos em sua pureza. Isso é claro para a igreja? Aqueles que estão aplicando a disciplina se colocam num pedestal que se orgulham da sua santidade, da sua pureza. Isso é um perigo. Há um outro pecado nascendo ali. E alguns, lamentavelmente, deixam claro isso. Falam com um tom de voz, olham com um olhar que entregam que há um orgulho no coração por causa da pureza que tem. Está funcionando a correção? Não está funcionando. Tem um outro pecado que está nascendo, do orgulho. Orgulho da sua pureza. E em quarto, o que a palavra nos chama a atenção em relação à correção? As pessoas a serem disciplinadas não podem se tornar amarguradas a ponto de deixarem a igreja. A ponto de deixarem a igreja. As pessoas a serem disciplinadas não podem se tornar amarguradas a ponto de deixarem a igreja. Então, prezados irmãos, nessa reflexão desta manhã, nesse caminho que nós temos feito por 2 Coríntios, capítulo 1, semana retrasada, semana passada e hoje, algumas marcas têm aparecido na igreja, ou na vida de Paulo. Lembra que a motivação da segunda carta é uma resposta àqueles que estavam duvidando dele ser apóstolo? Essa segunda carta é uma resposta de pessoas que se levantaram perguntando, mas quem Paulo pensa que é para corrigir a igreja em Corinto? E Paulo vai jogando umas credenciais, e a primeira delas, eu não sei se alguém vai se recordar, mas qual que era? Eu sofro por causa de Cristo. Foi lá no começo do capítulo 1. Eu sofro por causa de Cristo. A segunda marca de alguém com o coração voltado para o Senhor, qual que era? Eu vivo para Cristo, que é o meu eterno sim. O sim de Deus está na pessoa de Cristo Jesus. Todas as promessas se voltam para o Messias, que é o meu Salvador. Então ele começa a criar essas credenciais. E a terceira marca da igreja, em relação aos problemas, e Paulo deixa claro, é o seguinte:
eu tenho um amor intenso por vocês. Um amor intenso. A terceira marca de alguém comprometido com o Senhor é a capacidade de amar o próximo. Eu luto com isso. Você luta com isso também? Eu já disse algumas vezes, volto a dizer, João 13:35 é o RG do cristão. E nisto conhecereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. A igreja não é conhecida porque ela fica pulando, rolando no chão, gritando, manifestando coisas do espírito, entre aspas, sobrenaturais, falando em línguas. A igreja de Jesus, ela é identificada pela capacidade de amar. Até aquele que pisa no seu calinho. E quando nascer um desejo de justiça própria, vai pagar. Ore ao Senhor, Senhor, livra esse coração do desejo carnal. Livra. Me liberte dessa prisão de desejar o mal para o próximo. Está sendo castigado, está vendo? Deus está... É uma oração para eu e você fazermos. A disciplina bíblica, ela visa trazer de volta. Trazer de volta. A igreja alegre é a igreja que vê aquele que caiu, mas não porque ele caiu. Isso traz tristeza, angústia, lágrimas. Mas quando vê a pessoa se levantando e voltando para o convívio. Paulo fala, essa é minha alegria. Eu quero compartilhar disso com vocês. Sobre aquele irmão em 2 Coríntios, olha, já fez o que tinha que ser feito. Tragam ele de volta. Tragam. Nutram amor para com ele. Para que Satanás não leve vantagem. Igreja, quando trabalhamos com acusações, batemos na mesma tecla, alguém que não o Senhor está gostando desse comportamento do nosso coração. E eu confesso que quando li esse versículo em casa, eu precisei parar por um bom tempo, refletir, fechar os olhos e falar, Senhor, quantas vezes nosso comportamento não tem alegrado Satanás? Isso é pesado. Isso é duro. Talvez muitas vezes nas nossas ações e reações dentro da igreja, Satanás tem levado vantagem. Paulo diz que a forma de quebrar essas flechas do inimigo é através do amor. Então, quando alguém falha, não há espírito de amargura, de raiva, de ira, mas há uma correção que ela se evidencia através do amor. Através do amor. Marcas da igreja, ou marcas na vida de um cristão que vão aparecendo em 2 Coríntios. Eu sofro por causa de Cristo. É o alegre abraço do sofrimento. Por eu seguir a Cristo, eu passo por tribulações, mas é um sofrimento que tem um final alegre. Segundo, eu vivo para Cristo, o eterno sim de Deus. Não há variação no Senhor. Se pessoas me decepcionam, me frustram, o meu problema é que eu coloco os olhos muito em pessoas, mas não deve ser assim. Os meus olhos estão no Deus que é soberano, o Senhor de todas as coisas. Ele é o eterno sim de Deus, Cristo Jesus. E terceiro, hoje pela manhã, a maior marca, uma grande marca da igreja, que mostra que ela caminha para a frente, é que quando as coisas ruins acontecem, meu coração está inundado pelo amor de Cristo, que visa com que aquela pessoa volte. Quem errou, quem falhou, vai ser alvo do amor de outros irmãos. Amém, igreja? Uma luta minha, sua. Eu leio o texto para mim, primeiramente. Eu confesso que muitas vezes eu patinei nesse texto. Eu olhei, reli, e o verso 10 tem sido muito forte. Se perdoardes alguma coisa, alguém também eu lhe perdoo. Se é que tenho perdoado alguma coisa, foi por vossa causa que eu fiz na presença de Cristo.
na presença do Senhor. Não é mérito humano. Eu amo aquela frase do livro Quando Pecadores Dizem Sim. Pecadores são os 4 P's. Pecadores perdoados, perdoam pecados. É forte essa frase. Se eu fui perdoado por Cristo, quem sou eu para não perdoar o meu irmão? E nesse meio tempo nós podemos encontrar muito orgulho, muito ego, muito desejo de justiça própria. Mas, ao contrário disso, pecadores perdoados, perdoam pecados. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, vamos colocar o nosso coração na presença dEle. É um momento de avaliação, exposto pela palavra, não pelas palavras do pastor Werner, mas pelas palavras do Supremo Pastor, Cristo Jesus. Como eu lido com as adversidades? Como eu lido com quando as coisas não saem da forma como eu gostaria? Eu me exponho, aparece em mim um espírito de julgamento, uma braveza incontrolada, um espírito de ódio, de angústia, de justiça própria. Trate isso perante o Senhor. Senhor Jesus, me liberte desses pensamentos, dessas coisas, da amargura, da ira, da cólera, da raiva. Que eu trabalhe com amor no coração. Que eu trabalhe com amor. Eu acho que eu e você podemos colocar isso em presença, perante a presença do Senhor. Senhor Deus, a Tua palavra, ela trabalha em nossas vidas como espada. Penetra nossa alma. Que corações nessa manhã sejam sensibilizados. Não pela voz humana, mas pela voz do Senhor, pela palavra do Senhor, a dar a cada um de nós um espírito de amor, de correção sim, mas por amor à pessoa. Dá-nos, ó Deus, motivações corretas. Livra-nos de justiça própria, de ódio, de raiva, de frustrações. Perdoa-nos se tantas vezes manifestamos essas coisas porque as coisas não saem do jeito como nós gostaríamos. Ajuda-nos a lidar com as adversidades com o amor que vem do Senhor. Ajuda a minha vida nesse sentido. E cuida da vida dos irmãos que nessa manhã se colocam em oração. Alimenta nosso coração com a Tua palavra. E que possamos, à semelhança do salmista, dizer: escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Que nosso coração se encha da palavra do Senhor. Eu oro a Deus pedindo e também já agradecido em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.